Acho que antes de nós iniciarmos, eu acho que é importante, nós recebemos diversas perguntas e um pedido. Depois que eu fiz o primeiro pedido, boa parte das perguntas já vieram com a identificação, mas é importante também incluir o e-mail, porque, infelizmente, como diz, o tempo ele voa e nós certamente não conseguiremos responder todas as perguntas no debate. Então, a nossa ideia é, com a identificação e com o e-mail, enviarmos as perguntas para os debatedores e aí eles poderão responder, tá? Terão mais tempo para respondê-las. Pode ir adiante, Alexandre, com a apresentação. O Alexandre vai apresentar agora o termo de referência para a segunda parte da nossa discussão. Bom, boa parte das perguntas que nós recebemos no período da manhã, elas estavam relacionadas com essas questões de curto prazo, e, sem dúvida nenhuma, qualquer melhoria, qualquer aprimoramento, ela pode ter um impacto na redução do prazo de licenciamento, que é uma das manifestações ou um dos indicadores que nós buscamos. Essa segunda parte, nós reservamos um tempo para procurarmos uma visão mais ampla, uma visão que nós podemos chamar de Estado, onde nós analisamos o licenciamento num contexto de planejamento econômico e territorial. Então, a ideia é conversarmos sobre como instrumentos de planejamento territorial e planejamento setorial podem reduzir a possibilidade de conflitos, antecipar possíveis conflitos e, com isso, não transformarmos o licenciamento numa arena onde vários problemas são discutidos, mas antecipar esses temas, utilizando para isso ferramentas de planejamento. Diferentes ferramentas de planejamento territorial e setorial, elas estão à disposição dos órgãos públicos brasileiros. Essas ferramentas elas já são utilizadas. E o que nós observamos é que o licenciamento ambiental, na maior parte das vezes, não utiliza essas ferramentas e o licenciamento acaba sendo um evento isolado com informações sobre um determinado empreendimento. As ferramentas de planejamento do setor elétrico, elas já incorporam as variáveis ambientais e territoriais. Os inventários hidrelétricos e os relatórios R1 e R3, que são relatórios feitos para linhas de transmissão, eles trabalham, incorporam as variáveis ambientais e territoriais, eles localizam espacialmente os empreendimentos, permite a identificação de interferências com áreas protegidas, comunidades de conservação, terras indígenas, comunidades tradicionais, e prevê o levantamento de informações secundárias sobre biodiversidade que potencialmente podem ser afetadas por empreendimentos. Além dos inventários hidrelétricos e dos relatórios R1 e R3, as linhas de transmissão, eles possuem são 5 relatórios, cada um deles com uma característica. E no R1 e no R3 é onde a viabilidade ambiental é levantada no âmbito do planejamento. Além disso, nós temos também os atlas eólico e solar, que trazem informações sobre os empreendimentos e variáveis socioambientais. Um outro grande plano, que é de conhecimento da sociedade, é o Plano Decenal de Expansão de Energia, que durante muito tempo foi Plano Decenal de Expansão de Energia Elétrica, e hoje ele aborda todos os energéticos, ou as fontes de energia.
é um documento informativo, isso é a definição do próprio PDE, um documento informativo voltado para a sociedade, com uma indicação, né, e não determinação das perspectivas de expansão futura do setor de energia. Apesar de não se tratar de um documento determinativo, ou seja, que define quais são as fontes que serão desenvolvidas, que serão os empreendimentos que serão implantados, eles permitem, né, desencadear uma série de procedimentos que antecipem discussões que hoje são conduzidas no licenciamento ambiental. A proposta tem um intervalo de aqui. Como acontece hoje, né, nós temos o plano decenal de energia indicando a possível construção de empreendimentos de geração e transmissão, e a discussão vai ocorrer, em alguns casos, em até 10 anos no processo de licenciamento ambiental. Né, e aí sim a interferência em unidades de conservação, terras indígenas, comunidades tradicionais, núcleos urbanos, é onde é feita a discussão, e os municípios afetados. A nossa proposta é que essa discussão ela seja antecipada e que ela ocorra no momento do planejamento. Então, uma série de indicações já são fornecidas por ocasião da elaboração do plano, por que não se discutir essas questões ambientais e sociais no âmbito do plano decenal de energia? E, para isso, já existem algumas ferramentas, né? Então, a proposta é que seja antecipado para a fase de planejamento o tratamento de questões de cunho socioeconômico e ambiental que não dependem do detalhamento das informações geradas na fase de licenciamento. Ou seja, na fase de licenciamento é feito um levantamento bastante detalhado. A ideia é que essa discussão ocorra num momento onde as informações ainda são numa escala maior, né? E, para isso, nós já dispomos de algumas ferramentas de planejamento territorial, onde essa discussão associada ao planejamento setorial pudesse ser conduzida. E, para isso, nós temos o zoneamento ecológico-econômico, avaliação ambiental estratégica, avaliação ambiental integrada, os planos diretores de recursos hídricos, os planos de gestão de regiões hidrográficas e os planos de bacia. E só para nós entendermos o papel de cada uma dessas ferramentas de planejamento territorial, o zoneamento ecológico-econômico, ele organiza, né, o objetivo do zoneamento ecológico-econômico é organizar de forma vinculada as decisões dos agentes públicos e privados quanto a planos, programas, projetos e atividades que, direta ou indiretamente, utilizem recursos naturais. Ou seja, o zoneamento ecológico-econômico seria uma ferramenta de planejamento territorial bastante pertinente para se antecipar essa discussão de implantação, desenvolvimento de projetos, e aí olhando para o setor de energia elétrica, dos empreendimentos do setor de energia elétrica. Se nós analisarmos e buscarmos algumas informações em zoneamentos ecológico-econômicos que já existem, nós não observamos a incorporação de projetos do setor de energia nesses documentos, nesses zoneamento ecológico-econômico. Além do zoneamento ecológico-econômico, outras duas ferramentas, e uma delas tratada no projeto de lei, é a avaliação ambiental estratégica, cujo objetivo é identificar os impactos ambientais e alternativas que minimizem, na implantação de políticas e projetos governamentais, os impactos sobre o meio ambiente e sobre a sociedade. E a avaliação ambiental integrada, ela identifica e analisa os efeitos sinérgicos e cumulativos resultantes dos impactos ambientais ocasionados por um conjunto de empreendimentos. Então, aqui tem uma diferença que, para algumas pessoas, ela pode ser sutil. A avaliação ambiental estratégica, ela avalia as questões sociais e ambientais de políticas, planos e programas.
E a avaliação ambiental integrada avalia um conjunto de empreendimentos. Então, normalmente, a avaliação ambiental integrada está associada a um inventário de fontes de energia, por exemplo, o inventário de hidrelétricas. Bom, quais seriam os benefícios, e até um dos comentários que nós recebemos está muito nessa linha, da adoção de uma abordagem abrangente durante o planejamento da expansão da oferta e da transmissão de eletricidade. Uma delas, um dos benefícios, ou o primeiro benefício, seria o licenciamento ambiental integrado, que está contemplado ou seja, o licenciamento de mais de um empreendimento, que está contemplado, que está previsto no projeto de lei 3729, a formação de corredores prioritários para empreendimentos lineares, ou seja, qualquer país, ou uma boa parte dos países, eles já trazem essa previsão de corredores, né? Países da Europa, da América do Norte, em viagens, você observa, ao lado do rio, tem uma estrada, tem uma ferrovia, tem uma linha de transmissão, um gasoduto, quer dizer, todos os projetos lineares têm um corredor, esse corredor pode ser licenciado, o impacto é o mesmo ou muito próximo, pouco diferente, se ele for tratado de forma individual. Melhor aplicação dos recursos oriundos de compensação ambiental, ou seja, a compensação ambiental poderia ser tratada de uma forma unificada, né, e, com isso, as unidades de conservação teriam mais recursos para a sua proteção. Antecipação da discussão sobre implicações socioeconômicas e ambientais de um conjunto de projetos de infraestrutura, permitindo que o licenciamento ele concentre-se nos impactos de cada empreendimento, né, ou seja, o tratamento de corredores, de projetos agrupados, se daria num nível, e depois o licenciamento se encarregaria dos impactos associados a cada um dos empreendimentos. Isso permitiria também a otimização da disposição locacional dos empreendimentos, ou seja, se nós analisamos de uma forma mais ampla, essa análise permitiria essa otimização da localização dos empreendimentos, né, algo que o professor Evandro até comentou no primeiro bloco, e traria maior segurança jurídica para os empreendedores e para as instituições envolvidas no licenciamento, porque deixaria de olhar um empreendimento específico e passaria a olhar para um conjunto de empreendimentos. Bom, um comentário, né, que as ferramentas de planejamento, como a avaliação ambiental estratégica integrada, elas podem contribuir para que a expansão de oferta de eletricidade se dê de uma forma sistêmica, permitindo a identificação e oportunidade de otimização do aproveitamento de recursos naturais para geração e transmissão de eletricidade. E o comentário mais importante é o que vem a seguir, quer dizer, essa perspectiva ela desafia os modelos que nós temos atualmente, tanto de planejamento energético como de licenciamento ambiental, pois demandaria uma integração entre os agentes públicos responsáveis. E esse tem sido um grande desafio, que é reunir agentes públicos que são responsáveis tanto por projetos de infraestrutura como pelo licenciamento ambiental, né? E aí nós não estamos falando única e exclusivamente do IBAMA, mas de todos os órgãos ambientais que nós temos no país. Quais são as contribuições que o projeto de lei 3729 traz? O primeiro, no artigo 22, né, do projeto de lei, que empreendimentos localizados na mesma área de influência possam ter um estudo ambiental para o conjunto dos empreendimentos, né? Isso não era previsto, a lei prevê isso, você ter um único licenciamento para um conjunto de empreendimentos. Outro avanço seria na direção de poder utilizar o mesmo diagnóstico ambiental para um outro licenciamento ambiental, ou seja, se a atividade ou empreendimento está na mesma área de influência de outro que já foi licenciado, ele poderia utilizar o mesmo diagnóstico.
né? Ou seja, como se fosse constituir um banco de dados de diagnóstico de informações ambientais que pudessem ser aproveitadas, informações que poderiam ser aproveitadas, e isso reduzindo também o custo da elaboração de estudos ambientais. Outra previsão no projeto de lei é que a avaliação ambiental estratégica ela será realizada por órgãos responsáveis pela formulação do planejamento de políticas, planos e programas governamentais, ou seja, vai ser feito pelo governo, e os resultados dessa avaliação ela vai conter diretrizes para orientar o licenciamento ambiental. Isso também se caracteriza como um ganho para a sociedade. E a avaliação ambiental estratégica não poderá ser exigida como requisito para o licenciamento ambiental. Hoje, vários dos empreendimentos, depois que estão com o seu processo de licenciamento ambiental estabelecido, vem uma exigência solicitando que a avaliação ambiental integrada, nesse caso, seja elaborada, ou seja, o empreendimento já está na fase de discussão da sua viabilidade ambiental e está se voltando, dando vários passos no sentido contrário, no sentido de discutir planejamento territorial, né? Então, não é o momento oportuno. O oportuno é de se discutir antecipadamente essas questões relacionadas ao planejamento territorial. Então, o PL 3729, ele contribui para aumentar a eficiência do licenciamento ambiental a partir do momento que ele permite que o planejamento territorial ele seja incorporado no licenciamento, mas que desejável em etapas anteriores ao processo de licenciamento de empreendimentos específicos. E aí, seguramente, essa será uma pergunta para o procurador Sérgio, procurador da República, com relação à segurança jurídica, uma vez que o projeto de lei ele trata de avaliação ambiental estratégica, né, ele cita, e não da avaliação ambiental integrada, que é o documento que vem sendo exigido nos processos de licenciamento, principalmente de hidrelétricas. Bom, o licenciamento ambiental, né, como eu já comentei, não é a fase adequada para a elaboração de estudos de planejamento territorial. Então, o desejável, e como nós mostramos aqui, essa discussão do planejamento ela ocorra de uma forma antecipada, e o projeto de lei ele deveria ser mais claro e preciso quanto à inexigibilidade de estudos com perfil de planejamento, e não citando especificamente apenas um estudo específico de planejamento, porque, se não for a avaliação ambiental estratégica, a exigência vai ser o zoneamento ecológico-econômico, ou então a avaliação ambiental integrada, quer dizer, que são, no limite, instrumentos, ferramentas de planejamento. E, com isso, eu concluo, ficam as propostas, e nós já passamos imediatamente para a nossa conversa. Só 2 registros. No crachá que vocês receberam, é uma inovação. Assim que terminar o evento, tem um QR Code aqui atrás. Vocês terão a oportunidade de terem acesso a essa apresentação, e nós pedimos também, junto com ele, vem a avaliação do empreendimento. Então, do empreendimento... O cara está dormindo, sonhando, né, com o empreendimento. Não, do evento. Não é do empreendimento. Do evento. Então, vocês terão a oportunidade de nos ajudar a melhorar, a aprimorarmos os eventos que nós organizamos no Instituto. E um rápido registro, no Instituto nós somos um time bastante pequeno, né? Então, fica fácil e praticamente todos nós nos envolvemos diretamente na organização do evento. Então, eu queria agradecer os meus colegas do Instituto e fazer 2 registros, que são pessoas que estiveram mais envolvidas. Esse conforto, as questões dos detalhes, foi algo que a Melissa ficou responsável, então, agradecimentos à Melissa, e essa parte técnica ao Felipe e à Amanda, que tiveram um envolvimento maior na elaboração. Muito obrigado, e aí nós vamos para a nossa conversa aqui. Continuando, Cláudio. Eu agradeci a Melissa, você agradeceu a 2, né? Porque ela... Quem encontrou a Melissa... Trabalho dobrado. Trabalhou dobrado. Né?
Vamos às perguntas, mas eu queria só fazer uma ressalva, já que a gente já está com bastante intimidade aqui, entre os debatedores, entre a plateia, eu posso pedir. A gente tem um monte de perguntas, então que as respostas tentem ser o mais breve possível, para a gente cobrir o maior número de assuntos, né? E eu vou começar por uma primeira provocação que o Alexandre fez nesse tema de referência, que é saber como o IBAMA veria a possibilidade do licenciamento ambiental ser contemplado em conjunto com o planejamento do empreendimento. Se o IBAMA gostaria de fazer isso, poderia fazer isso, como teria que se aparelhar e de que forma você vê isso seria eventualmente possível? Setorial. Setorial. Bom, vamos lá. Tem, acho que mais ou menos um mês, a gente teve um evento lá no MME de linha de transmissão, e eu fiz uma fala que metade da plateia queria me matar e a outra metade praticamente aplaudiu de pé. Então, eu ainda não sei. Assim, do ponto de vista do IBAMA, a gente licenciar corredor, quanto mais a gente unificar processos de licenciamento, para mim não interessa se é empresa A, B, C ou D, qual foi o leilão, quem que vai construir. Para mim, o que interessa vai ter um empreendimento, tem um impacto, como é que eu vou mitigar, o que não dá para mitigar, como é que eu vou compensar. Quem que vai ser a figura ali, né, o CNPJ responsável, para a gente é indiferente. Então, é muito mais fácil eu analisar um único processo de licenciamento com todo o impacto junto do corredor como um todo, sejam lá quantas linhas vão caber lá, do que eu licenciar picado. E do ponto de vista, isso é do ponto de vista administrativo, tá? Do ponto de vista ambiental, é muito melhor também. Você não tem, às vezes a gente tem casos lá de propriedade que tem 3, 4 linhas passando, o cara já tem sua poligonal ali toda recortada, um monte de áreas inviabilizadas, e o preço da terra dele vai lá embaixo. E é justo ele não querer, só que ele não tem essa escolha. Então, além disso, diminui efeito de borda, diminui impacto em APP, diminui fragmentação de remanescentes de vegetação. Então, para a gente, é muito melhor. Além do ganho administrativo, a gente vislumbra um ganho ambiental. Só o que acontece? Isso não está na conta do IBAMA fazer. Não é uma decisão que cabe ao órgão licenciador tomar, mas sim ao setor e à regulação. E o que acontece também? Em geral, essas linhas elas vêm em tempos diferentes. E aí, o cara que já tem o traçado dele ali, ele não quer o concorrente passando do lado dele. Ele quer passar longe. Porque aí é gestão ambiental unificada, é o risco, é a manutenção, que eles teriam que conversar para ter junto. E essa conversa não existe. Então, é mais fácil abrir um outro processo de licenciamento ambiental separado com um novo traçado. Só aproveitando, Larissa, você poderia comentar qual esse talvez seja o motivo do aplauso, o motivo da morte, do desejo de morte? Quando eu falei que isso não estava na conta do órgão ambiental, que isso tinha que partir do setor e da regulação, foi isso. Alguns empreendedores ficaram loucos comigo, e o pessoal da regulação do setor também não gostou. Falou, você está me colocando aí mais uma atribuição para eu fazer? Mas é verdade, isso. O licenciamento ambiental ele não é um instrumento de gestão territorial, nem de gestão energética, nem de matriz energética. A gente está ali para licenciar o empreendimento. Essa decisão ela tem que ser tomada lá atrás. E aí a gente vem na raiz de toda essa discussão. Eu acho lindo. Todo mundo fala avaliação ambiental estratégica. Vamos fazer. Falo, vamos. Não é no licenciamento. Eu tenho certeza que tem que ser feita. Quem vai fazer? Quem é o órgão responsável por fazer? É só o órgão ambiental? Não. Cabe um papel ao IBAMA? Sim, a Diretoria de Licenciamento Ambiental, eu não vislumbro atribuição para isso. E aí a gente tem, assim, eu chamo de mico, tem umas coisas que eu não entendo como é que prosperaram. A gente teve Tapajós. Quantos anos e quantos inventários foram feitos sobre Tapajós? Ninguém ali viu que ia ter que desafetar uma terra indígena? Eu não acredito que ninguém tenha visto. Aí o que acontece? Não, vamos levando o problema, chegar lá na frente, a gente dá um jeito de resolver isso aí. Como eu já citei, linha de transmissão Manaus-Boa Vista.
passar no meio de uma terra indígena de uma extensão absurda, cujo histórico é horroroso. A gente teve um massacre, quase dizimou a população indígena. Os indígenas não aceitam contato com o homem branco. Como é que a gente ia fazer um processo de licenciamento ambiental que tinha que ter a consulta com os indígenas? Ninguém pensou nisso quando fez o inventário? Não é possível contornar, é o único traçado possível? É o único traçado possível. Se ele não existir, como é que a gente vai suprir a demanda energética do norte? A gente não tem. E aí cai de novo uma questão estratégica de governo, de diretriz, de matriz energética para o licenciamento resolver. Não é o palco correto. Eu acho que o planejamento, sim, tem que antecipar isso. O viés ambiental ele tem que ser analisado e levado em consideração, mas o local disso ser discutido, concordo plenamente que não é no licenciamento ambiental. E aí, voltando à sua pergunta, com relação a integrar, né, empreendimentos, estudos, a gente já vem fazendo isso. Quando é possível, quando a gente tem essa abertura do setor ou do empreendedor, a gente já faz. Eu gosto muito de citar o exemplo dos blocos de petróleo na Foz do Amazonas, na margem equatorial, que a gente fez um estudo ambiental conjunto. Queiroz Galvão, Total e BP, as três apresentaram o mesmo estudo, porque a área era a mesma. E aí eu analisei uma única vez. Então, traz ganho ambiental e traz ganho administrativo. A gente tem feito isso, quanto mais a gente consegue, quanto mais abertura a gente tem, a gente consegue unificar processos, projetos e estudos. Aí agora eu vou te dar um exemplo de como isso não está funcionando. A gente teve o último leilão das térmicas, a agência reguladora impôs que, para se candidatar ao leilão, tinha que ter licença prévia. Perguntaram para o órgão licenciador se ele conseguia licenciar tudo isso antes do leilão? Para mim, não perguntaram. Tenho certeza que para os estados também não. Aí eu recebi empreendedores lá, numa segunda-feira, falando assim para mim, olha, eu estou precisando de uma licença prévia aí até sexta. Quanto tempo demora para você fazer uma para mim? Eu falei assim, pelo menos 1 ano. O cara quase caiu para trás. Falou assim, não, mas o leilão é semana que vem, eu preciso disso agora. Eu falei assim, eu sei, eu sinto muito, mas aqui eu não tenho como te dar uma licença, né? Não é assim que funciona. Expliquei todo o rito para ele. Aí o cara quase desmaiou. Falou assim, não, mas como é que eu vou falar isso para o presidente da empresa? A gente precisa entrar nesse leilão. Eu falei assim, eu sei, mas você tinha que ter batido aqui na minha porta 1 ano, pelo menos. Pede para ele fazer o curso de licenciamento do Instituto, que ele vai entender que não é assim, né, que a coisa acontece. E aí, só para fechar, as térmicas, você pediu para ser breve, gente, eu falo muito, eu adoro falar de licenciamento, então eu me empolgo. Aí, retomando as térmicas, a gente tem, numa mesma região do Pará, um conjunto de 7 térmicas. Aí eu tenho 3 com pedidos de delegação e o restante lá no IBAMA, e é tudo numa mesma área, cada um com empreendedor. A gente tentou chamar todo mundo e chamar o órgão estadual, falar, vamos fazer um estudo macro, todo mundo? Não teve sequer conversa. Fala assim, não, eu vou fazer o meu, ele faz o dele, eu não quero saber. Então, assim, a gente tenta ainda resolver pensando no nosso ganho administrativo e no ganho ambiental, mas o setor não se regula para tal. Perfeito. Sérgio? Eu, ainda até porque você mencionou meu nome, né, eu acho assim, hoje, a forma como está regulado o licenciamento ambiental, realmente ela não é a melhor. Né? Empreendimento por empreendimento,